Apesar das novas discussões em relação à castração, ela ainda é a nossa maior ferramenta para o controle populacional e para evitar o sofrimento de muitos animais. Primeiro, a gente não tem lares responsáveis para todas as ninhadas e todos os filhotes. Os animais que estão na rua, eles sofrem, né? Essas ninhadas que nascem simplesmente sem ter sido planejadas, elas sofrem. Precisa de novas pesquisas, precisa de ter transparência. E essa questão da indicação da castração não pode ser uma receita de bolo, tem que ser uma indicação pensada individualmente, caso a caso. Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre castração de cães e gatos. O que se tem aí de novidade e como que normalmente as pessoas tomam essas decisões. Eu tô aqui com a Rosângela e a gente discutiu e chegou algumas conclusões, né? O que você diria aí que é talvez o mais importante para quem tem só um minutinho para nos ouvir? Eu acho importante que a gente pense numa avaliação individual, né? Caso a caso, quando a gente vai indicar a castração e por quê, e em qual momento a gente vai indicar. E a gente precisa de mais pesquisas nessa área para a gente continuar tendo cada vez mais transparência nessa discussão tão difícil e delicada. E a castração, a gente discutiu aqui, como uma das únicas ou melhores maneiras da gente evitar uma superpopulação. Então, a gente ainda continua com as campanhas pró-castração quando a gente estiver diante de cenários em que vão ter muitos animais abandonados, sofrendo e tudo mais, mas a gente não pode falar que só existem benefícios. Então, veterinários precisam estudar os casos, os novos estudos e as pessoas precisam ser informadas para tomarem sempre aí decisões conscientes e cuidarem para que seus animais não saiam aí se reproduzindo adoidado e depois esses animais sofrerem porque não tem lar, não tem cuidado, não tem vacina e assim por diante. Bom, esse aqui foi um resumão do que a gente discutiu. O assunto ele é bastante vasto e a gente está colocando aqui a nossa discussão na íntegra para você poder acompanhar, comentar, dar sugestões e sugerir até aí novos tópicos para a gente poder falar. Mas eu vou muito em congressos pelo mundo todo e várias vezes as pessoas falam a gente tem que parar de castrar e o pessoal começa a bater palma, levanta e tal e quase que comemorando essa, vamos dizer assim, essa outra visão de que a gente não deve castrar os animais. Acho que aconteceu também isso em Fernando de Noronha um tempo atrás, né, de que seria mutilação e tal. E hoje tem, além disso, tem vários estudos, várias coisas novas. Aí eu queria saber a sua opinião, como que a gente deve se posicionar, se tem alguma solução, o que... Eu acho que toda essa questão da castração veio muito ao encontro de um excesso populacional. Então, na década de 70 e 80, as ONGs americanas, principalmente, começaram a fazer campanhas, né, maciças, falando, olha, a gente tem que castrar, porque existe um problema das pessoas não serem responsáveis, deixarem seus animais se procriarem de uma forma não planejada, né? A gente tem alguns dados, por exemplo, dos Estados Unidos, infelizmente a gente não tem muitos dados brasileiros, que de cada 5 ninhadas que chegam nas ONGs, nos shelters, nos abrigos, 4 foram de primeiras crias. Primeira cria de uma gata, primeira cria de uma cadela. Então é aquela coisa, a pessoa não planejou, não guardou, né, a sua gata, não guardou a sua cadela, deixou ela procriar num primeiro cio e não estava planejando aquilo, não tem o que fazer com aquela ninhada, não vai atrás de futuros tutores, futuros donos e simplesmente leva no shelter, né? Nos Estados Unidos você tem essa opção de ter os abrigos, os shelters que recebem esses animais que as pessoas não querem ou não podem cuidar. No Brasil a gente tem muito abandono, né? Estima-se que tem mais de 30 milhões de cães e gatos abandonados no Brasil, a gente tem uma população enorme de cães e gatos domiciliados. E o nível de guarda responsável é muito baixo. Eu acho essa discussão de quando castrar e por que castrar extremamente válida. A gente tem que ter um olhar individualizado do animal, a gente tem que pensar no bem-estar do animal. E sempre que um animal chegar no veterinário, o veterinário tem que fazer uma série de perguntas. Aonde esse animal vai ficar?
Esse animal vai para um abrigo, esse animal está dentro de um centro de controle de zoonoses, esse animal vai conviver com outros cães inteiros, outros gatos inteiros. Você tem condições de manter o seu animal preso, você tem condições de planejar, né, uma reprodução. Você vai cuidar desses filhotes, você vai conseguir dono para todos esses filhotes. É um animal que vem de um canil comercial. Quer dizer, existe uma série de perguntas que o veterinário tem que fazer para aquele tutor responsável, dono de ONG ou gestor de um abrigo municipal. Existe uma série de questões, né, que o veterinário tem que avaliar aquele animal de forma individual para indicar ou não uma castração. Uma segunda coisa é, se for indicar a castração, quando? Né? Hoje em dia a gente está fazendo castrações cada vez mais precoces. Hoje você tem uma castração precoce de um animal a partir de 2 meses de idade. Mas por que a gente começou a castrar cada vez mais precoce? Por uma questão de doar o animal mais rápido, de socializar aquele animal mais rápido, de você poder tirar um animal de dentro de um abrigo, de dentro de um canil o mais rápido possível, né? Isso pensando nos animais que vivem dentro de um canil municipal, de um abrigo. Então veio muito da medicina do coletivo, né, essa indicação. E você consegue, né? Quando as pessoas querem o filhotinho, ele vai estar filhotinho por mais tempo para adoção, e as pessoas muitas vezes vão atrás do filhotinho, né? Do filhote. E você não doar um animal castrado que já passou por um processo de abandono, numa situação, numa cultura onde você vê que o nível de guarda responsável é muito baixo, você pode estar arriscando de perpetuar aquele problema. Poxa, então esse gatinho, esse cachorrinho já foi abandonado. Aí eu vou pegar ele dentro do abrigo e eu vou doar ele não castrado. Pode ser que ele se torne, né? Vai ter um primeiro cio, vai ter uma cria, essa pessoa não vai conseguir cuidar. Então eu acho que tudo tem que ser avaliado de forma individual, mas existem 2 questões. Esse animal, ele é um animal que vai viver aonde? Quem é o tutor dele? Esse animal vai continuar dentro de um abrigo? E tudo isso vai te dizer para a tua indicação. E os trabalhos que a gente tem visto mais recentes é da influência da castração em determinadas raças. Existe uma influência diferenciada entre o macho e fêmea da mesma raça, né? Teve um estudo da Universidade de Davis de 2020. Eles avaliaram as fichas pregressas do hospital da Faculdade de Davis, na Califórnia. Eles avaliaram, se eu não me engano, 10 ou 15 anos de fichas. Todos os animais que foram castrados e quando eles foram castrados. E avaliaram a ficha médica desses animais. E eles viram que animais de raças grandes ou gigantes que foram castrados muito cedo, antes do desenvolvimento, antes de 9, 12 meses, 15 meses, desenvolveram problemas articulares, desenvolveram alguns tipos de câncer, fora os problemas comportamentais, que aí eu acho até que você sabe muito mais que eu desses problemas comportamentais. O ideal é que a gente não precisasse castrar, né? A gente tem, por exemplo, na Alemanha, baixos níveis de castração. As pessoas não castram tanto, mas elas têm uma responsabilidade muito maior. Elas prendem a fêmea no cio, elas não deixam os animais ficarem procriando, entendeu? Lá nos Estados Unidos se castra muito, mas aí a gente também tem milhares e milhares de animais que são abandonados e eutanasiados todos os anos. Então, depende muito da cultura e depende muito dessa avaliação individual. De uma maneira geral, você se preocupa com essas novas pesquisas que estão mostrando, né, alguns, porque por muito tempo se falava muito só de vantagens da castração e hoje tem estudos mostrando que tem desvantagens também. Você acha que isso pode atrapalhar muito a ação das ONGs aqui no Brasil? Porque eu sei que a conversa individual e tudo mais, ela é um desejo, né? Mas quando a gente pensa assim, numa grande população pobre, sem acesso a um veterinário que vai conversar, que vai explicar, que vai julgar da maneira correta. Exatamente, a gente precisa ter muito cuidado com a informação, como passar essa informação. Eu sou a favor de sempre ser o mais transparente possível, mesmo que você tenha que falar coisas que podem atrapalhar um pouco quando você tem que fazer uma campanha de conscientização, por exemplo, de controle populacional. Eu trabalho com medicina do coletivo, então eu tenho essa visão do coletivo, do macro. Mas se eu tiver que falar para uma pessoa, né, que eu tenho sempre que ser transparente, eu tenho que falar que existem riscos,
que o ideal seria aquele animal ser castrado um pouco mais tarde, ou talvez não ser castrado. Mas quando eu penso no coletivo, eu ainda vou continuar indicando a castração, né? Quando eu penso no excesso de animais abandonados, nos maus tratos, no baixo nível de guarda responsável que a gente tem no Brasil, né, em algumas comunidades, principalmente com a questão de pessoas, né, em vulnerabilidade social e econômica, eu prefiro continuar indicando a castração. Mas se eu tiver o olhar individual, é muito parecido com essa discussão da vacina, né? A vacina é muito importante de forma coletiva, mas a gente tem que falar individualmente para a pessoa se uma vacina tem um risco, qual é o risco que ela tem. Só que quando eu penso no coletivo, as pessoas têm que se vacinar, porque eu tenho que proteger, né? Então, é toda uma questão bioética, né? De você pensar de forma individualizada ou você pensar de forma coletiva. Ainda pensando de forma coletiva, eu indico a castração como uma forma de prevenção dessas crias indesejadas, que vão sofrer, que vão ser abandonadas, que vão morrer na rua. Agora, se eu tiver como individualizar a minha indicação, o meu olhar, talvez seja o ideal. E essas informações, elas vão, assim, a gente fala com uma pessoa, mas ela vai acabar, outras pessoas vão falando e vão só parte das coisas que a gente falaram é que vão começar a se espalhar por aí. Agora, eu acho que um ponto interessante você falou aí, acredita na transparência e mesmo que isso a curto prazo talvez atrapalhe um pouco. Eu tendo a pensar dessa mesma forma, até porque senão você perde credibilidade, e credibilidade essa que é muito importante. Sim. Né? Falando, não, mas espera aí, eu estava sendo manipulado, você queria que eu castrasse, mas você não me falou, você sabia e você não me falou dos riscos, né, os riscos que existem com a castração. Agora, com todo esse seu trabalho do coletivo e tudo mais, não existe outras maneiras, como que está o andamento de outras maneiras para a gente evitar a superpopulação de cachorros, vamos dizer, semi-domiciliados ou livres e tal, que não passe pela castração? Poderia ter você manter as gônadas, você manter a parte hormonal, e aí você tiraria toda essa influência negativa de não ter, né, a testosterona, não ter o estrógeno. Você poderia fazer uma vasectomia, você poderia fazer uma laqueadura nas fêmeas. O problema é que você tem outras questões relacionadas a comportamento. Por exemplo, gatos de vida livre, a gente está tendo epidemia de esporotricose. O gato, ele passa a esporotricose justamente nas brigas. Populações de gatos castrados, você tem um menor índice, por exemplo, de FIV, né, de AIDS felina, porque justamente eles transmitem o vírus da imunodeficiência através da briga. Então, quando você tira esse comportamento, você melhora. Deambulação dos animais castrados, estou falando de animais de vida livre, né, gatos de vida livre. Então, quando você tira o estímulo hormonal, você melhora alguns comportamentos que são bons para que você não tenha tanto conflito entre o ser humano e o animal. Isso eu estou pensando em animais de rua, animais que continuam vivendo na rua, animais dentro de abrigos. Em casa, mas que escapam, né? Então tem um monte de gente que tem cachorro e passa uma cadelinha no cio, os machos vão dar um jeito de escapar, de ir atrás, e aí com isso aumentam as doenças, né? Então, aí tem que avaliar um abrigo, né? Que você tem 400 cachorros, 500 cachorros. Se você só fizesse a vasectomia, você poderia ter brigas entre os machos, briga por território. Então, tem alguns comportamentos ligados ao hormônio sexual que, na verdade, a gente quer tirar esse comportamento. Mas, a longo prazo, é essa discussão também, né? Será que é legal? Que comportamentos que seria interessante a gente deixar? Então, assim, o que tem hoje para controle populacional são esses métodos que você bloqueia, né, a reprodução, mas você não tira as gônadas, que você pode usar individualmente numa cadela ou num macho que vive numa casa sozinho ou com outro cachorro. As castrações químicas, elas fazem o mesmo efeito da castração cirúrgica, então, no caso, não seria uma alternativa. E cada vez mais a gente aumentar o nível de guarda responsável. Trabalhar em educação, legislação, microchipagem, que nem eu te falei, na Alemanha, se você for perguntar de casa em casa se as cadelas são castradas, é um baixo nível de castração. Eles não têm tanto animal castrado. Mas a pessoa cuida, o animal é microchipado, você tem um registro daquele animal, a pessoa não deixa o animal na rua.
Então, se a gente talvez elevar esse nível de guarda responsável, que isso demore 20 anos, 50 anos, talvez a gente não precise castrar tantos animais. Essa é a minha percepção. Tá. E até lá, continuar com as campanhas de castração. Sim, principalmente para populações mais vulneráveis. Tá. E da precoce para um pouco menos precoce é conforme a possibilidade da ONG de segurar ou do CCZ conseguir segurar um pouquinho mais os filhotinhos. Hoje nos Estados Unidos, algumas associações, a Associação Americana de Hospitais Veterinários, a Humane Society, elas falam o seguinte: gatos e gatas castrar por volta dos 5 meses, para evitar essa primeira ninhada. Cães pequenos e médios podem ser castrados em torno de 6, 7 meses. E cães que, quando adultos, vão ficar acima de 20 quilos, 25 quilos, que seria um cão grande, já gigante, esperar todo o desenvolvimento corporal, entre 9 e 15 meses. É o que eles estão pregando lá, inclusive as ONGs. Mas as ONGs já falam o seguinte: aonde vai estar esse animal? Né? Isso é uma indicação para um animal com tutor. Um animal de rua, um animal de abrigo, um animal que vai continuar numa colônia, um gato de vida livre, castrar o quanto antes. Aí eles falam para castrar realmente por volta dos gatos a partir de 2 meses e cães também. Aí eles promovem a castração precoce. E o que você acha a respeito do conhecimento do médico veterinário brasileiro sobre esse tema? Eu acho baixíssimo, né? Muitas vezes o médico veterinário ele tem tanta coisa para resolver da vida administrativa da clínica, enfim, ele acaba tendo muito pouco tempo para se reciclar. A gente não tem um estímulo como tem em outros países de você fazer reciclagens, né? De você ter que ter as reciclagens anuais para você manter o seu registro no conselho, como a gente tem nos Estados Unidos e na Europa. Então, obviamente, a gente tem, né, aquele nicho de médicos que participam de congressos, que se atualizam, que leem os papers, né, internacionais, mas a gente vê ainda, no geral, né, de modo geral, a gente pode dizer que o veterinário brasileiro não se atualiza, não discute, não vai a fundo e muitas vezes não entra nessas discussões bioéticas, né? Ele prefere ir seguindo o que todo mundo está fazendo, mas eu acho importante, inclusive, os órgãos de classe, né, estabelecerem discussões como essa, estabelecerem novos conceitos, irem se atualizando nos consensos. Eu acho importante. E você indicaria, né, para alguém que está nos assistindo e quer saber um pouquinho mais, alguma fonte, alguma coisa que talvez tivesse essa informação de forma mais reduzida, mas para ela poder fazer essa orientação correta para quem buscar ela em relação à castração? Olha, existem muitas associações que têm esses consensos de forma bem concisa e objetiva. Infelizmente, muitos desses materiais estão em inglês. Então, a BVA, né, que é a British Veterinary Association, tem um consenso sobre castração novo, recente. A AVMA também, né, a Associação Americana de Medicina Veterinária, também tem um consenso bem escrito. O Conselho Federal do Brasil de Medicina Veterinária, ele tem algumas discussões, artigos, mas ainda não tem um consenso sobre isso. Procurar, infelizmente, em literatura internacional, esses novos papers que eu falei, tem pouquíssimos, mas tem trazendo, né, o impacto da castração, o impacto da castração precoce, quais são as raças que a gente tem que observar com mais cuidado. Eu acho que tem bastante coisa para procurar. Infelizmente, poucas em português, mas eu acho que se a pessoa conseguir ir atrás, ela vai encontrar bastante informação. E voltando um pouquinho, até, sei lá, alguns anos atrás, e ainda se fala muito, olha, se você castrar antes do primeiro cio, você vai diminuir em 98% a chance da cadelinha ter câncer de mama. Depois vai diminuindo e é quase certo que ela vai ter câncer de mama se ela não for castrada. Ou o macho precisa acasalar e tal. Da onde que veio isso e isso está completamente ultrapassado? Olha, isso ainda tem muita discussão entre os pesquisadores. Tem trabalhos antigos que falavam realmente que se você castrasse antes do primeiro cio, a chance de tumor de mama em cadelas acima de 8 anos cairia a 0. Entre o primeiro e segundo cio, se eu não me engano, também era entre 0 e 5%, depois do segundo cio já não tinha mais interferência.
Alguns pesquisadores refutaram isso, mas aqueles primeiros trabalhos também não estavam errados, né? Só que existem outras variáveis que não só o estímulo hormonal ao longo dos anos que vai predispor a cadela a ter um tumor de mama. Então, logicamente, existe uma influência da castração precoce, principalmente na neoplasia mamária. Existe. Só que não nessas porcentagens que eles falavam antigamente. Então, essas porcentagens já meio que mudou e existem outras variáveis aí que pode influenciar. Mas mesmo assim, cadelas castradas precocemente podem desenvolver outros tipos de neoplasia por conta dessa castração precoce. Então, é sempre um peso que você tem que avaliar a raça do animal, o porte do animal, inclusive se é macho ou fêmea daquela mesma raça. Precisa de muito mais trabalho para a gente bater o martelo e dizer não, é totalmente deletério castrar em tal idade ou não, ou tem benefícios. A gente precisa ainda de mais trabalhos. Nada fácil, eu acho que o que a gente pode deixar aqui de recado para os tutores é conversar. É uma discussão com o médico veterinário mesmo, sim, conversar, discutir, médicos veterinários se atualizarem em relação a isso, porque por muito tempo, né, a campanha foi até muito bem feita para você levar a população para fazer alguma coisa que ia ajudar os cachorros, sim, mas ajudar o abandono, né, diminuir o abandono e tudo mais, mas que ela, hoje com os novos estudos, mostraram que essas argumentações elas não estavam tão corretas. Então a gente, sim, precisa, sendo, né, cientistas, acreditando aí na medicina veterinária como uma ciência e tudo mais, a gente precisa atualizar os nossos conceitos. E parece que muita coisa nova nessa área vai vir cheio de polêmica, porque ninguém quer ver os animais na rua sofrendo, passando doença e tudo mais, mas também a gente quer tomar a melhor decisão aí para os nossos cachorros, em relação a bem-estar, em relação à vida que eles vão levar. Bom, espero que você tenha gostado da nossa discussão. Não esquece de deixar o seu comentário e até a próxima.